bênçãos, promessas cumpridas já recebi. Sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus do infinitamente mais, que te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. Senhor, vem aqui com meu coração, grato a ti por tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi. Sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus o infinitamente mais, e te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. E te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. A ti, Senhor. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui retornando para o último dia deste grande propósito em orações, falando sobre motivação. Para os demais irmãos que acessarão posteriormente
este grande impacto espiritual, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão ouvindo ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar as vossas vidas, que há de restaurar a fé, a confiança, a esperança, a perseverança naquele que não mentiu com suas promessas. Estamos falando das pessoas que estão desmotivadas. Creio que hoje, neste último dia, há um selamento deste grande propósito, deste grande impacto espiritual. Nesta vida é muito fácil nos desmotivarmos e perdermos o foco. Somos fracos e, se não estivermos firmes na rocha, podemos ficar paralisados. Quando desviamos a vista do nosso Salvador e olhamos para nós mesmos, vemos os nossos defeitos e fraquejamos. Mas, se fixarmos os nossos olhos em Cristo, temos motivação para viver uma vida maravilhosa. A palavra de Deus tem toda a motivação que precisamos para viver o nosso dia a dia com confiança, alegria e poder. E neste último dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. E a palavra diz: é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs um manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para este último dia deste grande impacto espiritual, falando sobre motivação. Meu irmão, minha irmã, vestes de esplendor. Que as coisas terrenas, como roupas, se desgastam, e comparar essa transitoriedade com as vestes gloriosas e eternas da salvação de Deus. Alegrar-se com as vestes esplêndidas de louvor, justiça e salvação. Aceitar diariamente vestir o manto da justiça que Deus nos oferece e, como seus sacerdotes, testemunhar os outros sobre as alegrias da salvação. Embora todas as vestes terrestres se desgastam, o manto esplêndido de Deus traz a alegria eterna, louvor e salvação. No entanto, devemos realmente vestir o manto da salvação de Deus a fim de ter as bênçãos que Ele oferece. A motivação. A roupa que fazemos para nós mesmos se desgasta e arruína facilmente, mas as vestes da salvação oferecidas por Deus têm uma glória e esplendor que nunca desaparecerá. Chegará o tempo em que todos terão de comparecer diante de Deus. Então as nossas medidas protetoras serão absolutamente inúteis. O autor do pensamento acima, que eu citei agora, por certo, a respeito do julgamento pelo qual todos passaremos no tempo do final, o qual não será julgamento para a salvação, tendo em vista que os que já tiverem aceito o Senhor Jesus em vida, conforme o contexto e a mensagem principal da palavra de Deus, que está dentro do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Como de habitual, trazemos sempre uma outra versão para melhor compreendermos. A Bíblia já serão considerados salvos membros do corpo de Cristo. Em João capítulo 3, versículo 18, a palavra diz: para não nos alongarmos em vários textos, citaremos apenas uma palavra profética por Jesus. Quem nele crê não será julgado. Todavia, dentro do mesmo contexto, os que não receberam a Cristo em seus corações enquanto vivos
também já terão a sua situação eterna definida, conforme o próprio Jesus afirma no mesmo versículo acima citado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o versículo acima mencionado, como também de hoje, se refere à união de Cristo com a sua noiva, os salvos considerados o corpo de Cristo, que é a igreja, casamento que se dará logo após o encontro com ele, o noivo, nos ares, entre nuvens, o que a Bíblia chama de arrebatamento. Quando ocorrer isso, estaremos revestidos das roupas adequadas para o consórcio, quais sejam as vestes da salvação e o manto da justiça. Vejam que não são vestes físicas. Caso alguém não esteja assim trajado, não será parte da noiva, tendo em vista que rejeitou a palavra da salvação quando lhe foi ensinada, pregada e testemunhada. Parece à primeira vista que estamos sendo cruéis, mas devemos nos lembrar de que quem proferiu essa palavra, no versículo citado em João capítulo 3, versículo 18, foi o Senhor Jesus, o mesmo que veio ao mundo em forma de homem e deu a sua vida em favor de todos os que creem e o recebem espontaneamente no coração, conforme o livro de João capítulo 1, versículos 12 a 3. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O outro julgamento já referido por nós, pelo qual todos passaremos, não é para definir salvação ou não salvação, mas é o julgamento para recebimento de galardões, honra e glória, os quais serão definidos em relação ao que cada um edificou de ouro e prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. 1 de Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 17. Ou seja, o que cada um edificou obras será avaliado como que pelo fogo, e o mesmo que seja queimada, palha, por exemplo, ainda assim o seu possuidor da obra pouco significante será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 15. Então, a salvação já está garantida para quem crer em Deus, aceita e recebe o Senhor Jesus no coração, como o único e suficiente Senhor e Salvador. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Mas, e as obras acima referidas? Vamos lá. As obras são decorrentes da salvação, pela graça. Isto é, aquele que se entregou ao Senhor Jesus torna-se nova criatura. As coisas velhas já se passaram. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17. E, como a pessoa salva tem em si mais amor do que os perdidos, em tese, amor pelo próximo, um dos mandamentos de Jesus, passa a fazer boas obras, se já não fazia antes, tendo em vista que boas obras não são exclusivamente dos cristãos. Então, são essas obras que serão julgadas para recebimento de honra, glória, galardões, tendo em vista que, embora não tenham sido contadas para efeito de salvação, que é, pela graça, mediante a fé em Jesus, o serão para efeito, repetimos, de recebimento de galardões. Reflita, ore, procure se consagrar, congregar, aprender mais desta maravilhosa palavra de salvação. O manto de amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, o amor sempre protege. 1 de Coríntios 13, versículos 6 e 7. Nós nos escondemos, Deus procura. Nós trazemos pecado, Ele traz um sacrifício. Nós tentamos folhas de figueira, Ele traz um manto de justiça. E cabe a nós cantar o cântico do profeta. Ele me vestiu
com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Assim é o tema deste propósito. Você tem um manto de amor? Você conhece alguém que está precisando? Quando você cobre alguém com cuidado, você está cumprindo o que Paulo tinha em mente quando ele escreveu a frase: o amor tudo suporta. A raiz da palavra traduzida como suportar significa cobrir ou esconder. Suportar transmite a ideia de cobrir com um manto de amor, cobrir com encorajamento, cobrir com terno cuidado. Já pensou em seu Criador como alfaiate? Ele lhe deu o seu manto mais fino de amor. Meu irmão, minha irmã, uma das consequências do pecado é a injustiça. Poucas experiências machucam mais do que a injustiça. Ela nos envolve com um sentimento de incapacidade, de menos-valia, de humilhação. Ela destrói nossa dignidade. A injustiça oprime e deprime. Ela mistura a culpa neurótica com a impossibilidade de perdoar. Por isso, só o Senhor pode unir o vestido da salvação com o manto da justiça. Não é fácil entender a justiça de Deus. Na realidade, entendê-la é impossível, porque, ao contrário da justiça humana, a postura do Senhor não tem objetivo de punir, mas de resgatar. Talvez por isso tenhamos tanta dificuldade em aceitar a justiça divina, e também talvez por isso nossa atitude seja a da vingança. Apesar de o Senhor nos avisar, minha é a vingança. A justiça divina é a expressão dinâmica do seu amor. Daí o apóstolo diz que o amor de Cristo nos constrange. O ensino de Jesus diz que devemos buscar o reino de Deus e a justiça. Aquele que, pela fé, recebe os vestidos da salvação, sempre se alegra no seu Deus, porque, vivendo nesse mundo injusto, recebe do Senhor o manto da justiça. Meu irmão, minha irmã, e eu encerro este último dia falando sobre a blindagem, o manto, a nossa proteção, o nosso alvo para a busca da redenção e uma vida eterna com Cristo Jesus, com o seguinte pensamento: esta é a promessa de Deus ao seu povo depois do Messias chegar com cura e poder para abençoá-los com o favor do Senhor. De muitas maneiras, é a nossa promessa como cristãos. Regozijamo-nos grandemente porque Deus nos libertou da lei, pecado e morte através da vinda do nosso Salvador e Senhor, por causa do sacrifício de Jesus. Como filhos de Deus, somos vestidos com Cristo. Gálatas 3, versículos 26 e 27. E recebemos as vestes da salvação e retidão. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, muito obrigado, querido Pai, por me fazer reto pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por pagar o preço pelos meus pecados para me dar vida. Obrigado, Espírito Santo, por me limpar dos meus pecados e me capacitar para viver para Deus. Que eu, querido Deus, possa viver de tal maneira que aqueles ao meu redor saibam que o Senhor me completou e me santificou. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti por este grande impacto espiritual. Eu louvo e agradeço no Seu santo nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.